Bom dia. Esse é o seminário de catalogação do Seymour Lubetzky. Ah, é composto por mim, Paloma Maciel, pela Ana Laura Garbim, pelo Gabriel Terres. E vamos começar agora. Começando pela biografia, o Seymour Lubetzky, que ele era originalmente Shmariahu Lubetzky, ele nasceu numa pequena vila na Bielorrússia em 28 de abril de 1898. Ele trabalhou lá como professor até se mudar em 1927 para os Estados Unidos, onde 4 anos mais tarde ele conquistou um diploma em linguagens na Universidade da Califórnia de Los Angeles, também conhecido como UCLA. Ele também fez um mestrado em línguas germânicas e estudou muito sobre bibliotecas no ano seguinte. Ainda nessa instituição, ele começou a trabalhar muito como catalogador logo depois do mestrado e publicava regularmente os seus artigos sobre suas visões para o que deveria ser a catalogação, para o futuro da catalogação. Em 1943, o Lubetzky ele foi contratado pela Biblioteca do Congresso Americano, que ela basicamente que ela é conhecida muito por ser a Alexandria moderna, né? E ele ajudava muito a catalogar. Tinha um grande acúmulo de livros e ele foi contratado justamente para ajudar a catalogar esses livros. Depois dessa experiência na Biblioteca do Congresso Americano, ele publicou diversos artigos, como o Cataloging Rules and Principles, que eles são utilizados até hoje na Biblioteca do Congresso, e a gente vai falar mais tarde sobre eles na apresentação. Ele trabalhou brevemente como professor na UCLA em 1960 até 1969, por 9 anos, só que ele continuou ativo por muitos anos na área, publicando artigos, participando de eventos. Ele ganhou várias homenagens, as principais sendo a Melvin Dewey Medal, em 1977, e ele ganhou uma honra em 2002, eu acho, 2003, que é a filiação honorária vitalícia, ambas da Associação Americana de Bibliotecas, o American Library Association. Ele faleceu em 5 de abril de 2003, aos 104 anos. A sua morte sendo noticiada em grandes mídias americanos, como The New York Times e The Washington Post, onde sua trajetória foi narrada e descoberta por milhares de pessoas. Pode passar. Bom dia, meu nome é Ana Laura e eu vou dar seguimento à apresentação. Então, o Lubetzky, ele se preocupava muito com os interagentes das bibliotecas. Então, ele começou a perceber que o atual código de catalogação não era tão útil e não permitia uma recuperação precisa para esses interagentes gerais. Então, ele desenvolveu uma série de pesquisas e estudos com o objetivo de reformular o modelo conceitual de catalogação vigente até então. Para ele, era importante a democratização do uso e do acesso à informação para todas as pessoas. Então, era essencial que existisse catálogos bibliográficos de fácil entendimento para quem o consultasse, independente do nível de instrução da pessoa. Ele também havia percebido que o afastamento das pessoas de dentro das bibliotecas muito era devido à falta de acessibilidade para encontrar os materiais requeridos e a dificuldade de sanar as suas necessidades informacionais. Então, o Lubetzky ele defendia muito padrões de catalogações internacionais, com regras e códigos baseados em princípios que tivessem o foco principalmente ligado ao interagente e à sua busca por informação. Pode passar para o próximo. Não voltam. Agora eu vou falar um pouco sobre a Conferência Internacional sobre os Princípios de Catalogação, que é mais conhecida como Princípios de Paris, e em como esse grande evento deu vida a uma nova visão bibliotecária.
A atuação de Seymour Lubetzky na Biblioteca do Congresso acabou sendo muito importante para o seu amadurecimento das suas ideias voltadas à catalogação. Então, durante esse período, ele escreveu alguns livros, manuscritos, ensaios, que foram adquirindo grande influência e importância entre os bibliotecários americanos e europeus, e, claro, para a própria área da biblioteconomia. Então, essa conferência ocorreu em 1961 em Paris e teve grande influência do livro Code of Cataloging Rules, traduzido para o português como Regras para Código de Catalogação. Foi um livro dele que não foi finalizado, mas que mesmo assim ele serviu como um alinhamento para as novas propostas de códigos de catalogação modernos do século XX. Ele tinha uma abordagem mais racionalizada e um pouco mais prática. Então, devido ao sucesso dessa nova era voltada para o usuário, em 1967, essas regras foram incorporadas e se tornaram o Código de Catalogação Anglo-Americano, mais conhecido como AACR, que a gente usa até hoje, né, até os dias de hoje. Após essa conferência de 1961, houve uma declaração dos princípios internacionais de catalogação em 2019 e uma em 2012, que trouxeram novas discussões e novas contribuições para esta área. Deixa eu passar para o próximo. Eu vou explicar rapidamente o que é um modelo conceitual. O modelo conceitual ele é um meio que organiza e padroniza os registros bibliográficos. Então, ele serve principalmente como orientações específicas para a representação descritiva. Então, cada modelo ele tem o seu próprio arranjo e ele vai funcionar de uma determinada maneira. Esses modelos eles possuem estruturas conceituais eles estão muito ligadas à modelagem da informação, porque se trata de uma concepção de estrutura da informação que ela é organizada e ela tem como objetivo um bom uso e uma boa recuperação. Agora eu passo a palavra para o Gabriel, que vai dar seguimento. Bom dia, eu sou o Gabriel e eu vou falar um pouquinho a respeito da obra do Lubetzky e também um pouco das questões técnicas que são trazidas até hoje no dia a dia das bibliotecas, do funcionamento das bibliotecas. Bom, Cataloging Rules and the Principles foi lançado em 1953. É a principal obra do Lubetzky porque ele desenvolve esse livro para dar um norte, né, em questão dessa conferência que ele participou em Paris. Ele desenvolve algumas questões nesse livro em torno da catalogação para tornar principalmente ela universal, né? E para orientar a biblioteca. Ele não chega a ser o código, mas ele fala um pouco a respeito das práticas e faz comparações do que era feito, do que deveria ser feito atualmente, né? Então, para o Lubetzky, um catálogo, ele deve auxiliar principalmente, ele aborda muito questões relacionadas às entradas dos documentos, né? Os pontos de acesso, os principais pontos de acesso que um documento pode ser encontrado dentro de uma biblioteca. Ele diz que um catálogo, ele deve ser utilizado para fazer essa diferenciação através das entradas e fazer diferenciação entre edições, volumes, tomos. Antigamente os livros eram divididos em tomos ao invés de volumes, então todas essas questões de entrada deveriam estar explícitas em um catálogo para que acontecesse diferenciação da obra dentro do acervo. Dentre as principais mudanças propostas por ele, a gente tem, primeiramente, a busca do usuário através de um autor e um título. Essa pode parecer muito simples, mas dependendo na época, como eram catálogos físicos ainda e não tinha muito auxílio da tecnologia, essas coisas faziam muita diferença na hora da pesquisa. Então, a combinação entre a entrada do autor e a entrada da obra, o título da obra,
fazia muita diferença. A segunda era referente a registros de autoridade de qualquer com que pudessem ter títulos semelhantes, mas ainda assim pudessem haver algumas diferenças entre uns e outros. E aí ele aborda pela primeira vez a questão de títulos variantes existentes dentro de um catálogo, mas que todos pudessem ser recuperados, né, e ser associados a uma obra, caso houvessem, para que fosse recuperada a determinada obra de maneira diferente, né? E por fim, ele acaba questionando a questão do voltada para o assunto, o uso do assunto na hora da pesquisa. Então, a pesquisa de um assunto, determinado assunto, deve solucionar, apresentar uma lista completa de todas as obras que tratem daquele assunto, mesmo que sejam de áreas diferentes, para que possa dar mais autonomia ao usuário durante a pesquisa e que ele possa fazer tomar as próprias decisões de qual caminho seguir durante esse processo de busca. Então, na atualidade, eu trouxe alguns exemplos relacionados a esses itens que eu acabei de falar. Eu acabei utilizando Pérgamo, né, que a gente utiliza na BU da UDESC, inclusive, e também do meu trabalho para fazer essas exemplificações práticas, né, de como seria o que ele estava querendo falar, né? Porque é importante dizer que o Lubetzky ele aponta muito que é essencial aceitar as mudanças, né? E aceitar o uso da tecnologia dentro desses espaços. Para o contexto em que ele vivia, ele reforçava isso muito, porque não bastava só a tecnologia, mas seria preciso aprender a acompanhar essas mudanças, né? Ser capaz de acompanhar essas mudanças. Então, eu trago aqui no primeiro exemplo, né? A combinação de um determinado assunto de um determinado autor na pesquisa, onde resulta em 114 buscas, né, porque por conta de seu chiavenato, né, ele escreve especialmente sobre essa área da administração. Ali no exemplo B eu trago exemplos de títulos variantes, né, há diferentes maneiras de como aquele periódico especificamente consegue ser recuperado, né? E tem a apresentação desses dois títulos variantes quando ele é retornado na busca. E por fim, a C, que a gente tem a questão ambiental, né? Onde a gente acaba tendo 3.900. Eu usei o ambiental porque eu já eu conheço um pouco do acervo, mas no caso, se um usuário fosse buscar alguma obra relacionada com o assunto ambiental, como por ser muito amplo, retorna 3.900 itens, né? E entre todos permite que ele possa fazer essa escolha na hora de determinar a sua pesquisa, enfim, de dar andamento para sua pesquisa. Por fim, eu trago essa citação do Lubetzky, que é referente que, de certa forma, eu achei que ela resume bem o que significa a catalogação para ele, né? O que significa catalogação para ele? A catalogação é um elo indispensável na transmissão, integração e exploração dos registros da civilização humana. É o centro de todas as operações e serviços para toda a missão da biblioteca e deve ser mantida em condições ideais, ideológica, metodológica e tecnologicamente, para servir bem a biblioteca do século XXI. Então, ele visava muito essa questão da tecnologia, porque permitia muito mais autonomia e praticidade na hora da prática bibliotecária, e a universalidade dessas práticas, desses conteúdos que ele elaborava e reforçava ser essencial, são importantes justamente para facilitar o trabalho e tornar único, né? Padronização do trabalho da catalogação. Aqui são as nossas referências. E fechamos.